paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10 na nossa viagem pelo quarto trimestre da CPAD em 2020. Já alertando vocês que estamos nos preparando para o primeiro trimestre em 2021 e te aguardo por aqui, tá bom? É claro que essa lição está procurando trabalhar com a gente, a lição de hoje, esse tema História da Igreja para adolescentes. E o tema da aula de hoje, lição de número 10, é muito legal também e interessante a ser analisado em sala de aula. É o tema que traz o seguinte argumento: os primeiros passos do Evangelho no Brasil. Precisamos entender como as igrejas evangélicas chegaram no Brasil. Nós sabemos que o Brasil foi colonizado por portugueses católicos e teve uma influência muito forte pelos missionários jesuítas. Mas também tem princípios históricos de evangelhos chegando no Brasil, de evangélicos sendo apresentados ao nosso país. É claro que teve muita perseguição, muita proibição para isso acontecer, para ter essa liberdade cristã que nós temos hoje, tá? Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu espero que Deus abençoe você. Deixa aí também o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, sabe? Compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco. A gente está com uma ferramenta muito especial, é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, gente boa, a aprimorar suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com um curso novo lá, você pode entrar, acessar e conhecer. Então, treinamento para professores da Escola Bíblica e líderes também da EBD. Ele tem o objetivo de te ensinar como organizar a EBD, de te ensinar também como ministrar uma aula, de dinamizar a tua aula, o conhecimento bíblico. Muito legal, hein? Faça questão de se tornar um dos nossos assinantes, você vai ver que vai te ajudar neste ministério também. A gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E a aula de hoje tem um texto bíblico, alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, aqui do quarto trimestre da CPAD, da classe dos adolescentes vencedores. E o tema da aula de hoje é os primeiros passos do Evangelho no Brasil, no caso do Evangelho crente em Jesus, do Evangelho cristão, não do catolicismo, tá? A gente precisa levar isso em consideração. Temos alguns princípios bíblicos para apresentar para que você trabalhe em sala de aula. O primeiro está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17. E o segundo está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, que é o destaque da lição. É importante a gente levar isso em consideração. O primeiro ponto da aula de hoje procura trabalhar o seguinte assunto aqui na EBD: o primeiro culto e os primeiros obreiros. Nesse primeiro ponto, a gente precisa levar em consideração que o Brasil foi colonizado por portugueses. Também foi discipulado e catequizado por jesuítas. Durante muito tempo, a igreja cristã foi proibida de entrar aqui no nosso país. É claro que o Brasil ele teve um crescimento. E por causa dos acordos comerciais com países protestantes, então houve-se as primeiras liberações para acontecer então os primeiros cultos aqui no nosso país de ordem protestante, de ordem diferente do catolicismo que existia já aqui nessa época. E o primeiro culto que acontece no Brasil acontece em 10 de novembro de 1555. Observe, o Brasil é descoberto em 1500, 55 anos depois da descoberta. E o Brasil, nesse período, era fechado para o protestantismo. A gente precisa levar isso em consideração. Os primeiros obreiros que surgem aqui para poder trazer essa visão protestante foi Villegagno, que decide então pedir ajuda a João Calvino em 1556 para poder trazer a mensagem protestante, a Bíblia, para o povo nativo do Brasil.
procurando a ajuda de obreiros, de homens que pudessem vir a esse país trazer a linguagem bíblica. O primeiro texto que é traduzido é o Salmo 103 para a língua indígena. E é interessante que 14 homens são enviados para essa obra missionária, para conhecer esse país que ainda estava sendo descoberto. E o primeiro culto aconteceu aqui, sendo ministrado pelo pastor Pierre, que leu o Salmo 27, versículo 3 e 4 em seu sermão, pregando a palavra de Deus, próximo ao aeroporto de Santos Dumont, ali no Rio de Janeiro. A gente percebe que esse culto acontece, a expressão da palavra chega até aqui. Quem são esses obreiros que vêm para o Brasil trazer essa palavra? Homens que procuravam conhecer a Deus e ao mesmo tempo trazer a mensagem cristã, protestante, aqui para o Brasil. Vamos avançar então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: o fim da França Antártica. Esse também é um princípio histórico que acontece para que a gente possa entender como ocorreram os primeiros cultos aqui no país. Uma rixa que existia entre os franceses e os portugueses. Os franceses, descobrindo que os portugueses estavam explorando um novo país, um novo território, também decidem vir para o Brasil explorar parte dessa terra. E com a estratégia de expulsar os franceses do Brasil, os portugueses então começaram a perseguir os franceses, levando à morte. Esses franceses eram protestantes. Inclusive, houve execução de pastores pelo padre José de Anchieta naquele período. E há um registro histórico do século XVII que fala sobre índios evangelizados. Índios que conheceram a palavra de Deus no viés protestante aqui no nosso país. Foram perseguidos pelos jesuítas e logo após foram catolizados novamente. Avançando, vamos então caminhar para o terceiro ponto da aula de hoje. Os holandeses no nordeste do Brasil. Especialmente em Olinda, da onde você tira esse termo holandeses, você percebe que os holandeses também eram de linha protestante e tentaram dominar esse território aqui no Brasil. Isso acontece no século XVII. Foram perseguidos pela Igreja Católica, pelos portugueses, porque o seu viés era protestante. Eram conhecidos como aqueles que tinham a religião dos invasores. Sua pregação era protestante, sua mensagem era contra o viés da Igreja Católica. Levando então a mensagem nesse patamar, em outras palavras, nordestino, aqui no sertão, para as pessoas. Os primeiros cultos foram realizados também ali de forma protestante, diferente do viés católico que estava dominando o Brasil. E o último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a fidelidade até a morte, a marca desse processo de evangelização no Brasil. Muitos pastores protestantes foram perseguidos até a morte aqui no nosso país. Foi a partir do século XIX, com a abertura dos portos, com o tratado comercial que o Brasil teve interesse de criar com países protestantes, que então foi permitida inicialmente a abertura para igrejas protestantes no Brasil. Pequeno detalhe: as igrejas nesse tratado deveriam ser estabelecidas, mas não com aparência de igreja, não poderiam ter a cruz em seus estandartes. Muito pelo contrário, deveriam ser realizados em casas. É por isso que a maioria das igrejas evangélicas hoje não utilizam a cruz, tá? Por causa desse fator histórico. Em outros países, por exemplo, você percebe que a igreja evangélica é reconhecida pela cruz. Isso se tornou cultural no Brasil. E a gente percebe que essa proibição foi exatamente a cruz vazia por causa da Igreja Católica, por causa desse tratado. As igrejas então se adaptaram de forma protestante. Muitos foram perseguidos. Muitas igrejas foram estabelecidas aqui, como igrejas luteranas, igrejas batistas, presbiterianas, igrejas que se estabeleceram para poder edificar o evangelho de forma protestante no país. Mas muitas pessoas também foram perseguidas, ao ponto de serem perseguidos e levarem a mensagem, continuando essa mensagem, levando até mesmo esse sofrimento de Cristo, por causa da pregação do evangelho. Muitos deram a sua vida e perseveraram diante dessas lutas. A evangelização do Brasil não foi fácil, a perseguição foi terrível.
E é claro que a gente precisa também respeitar e entender que muitas pessoas se dedicaram à ministração da palavra de Deus para que ela chegasse até nós. Muitos irmãos foram perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Na nossa próxima lição de número 11, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o início do movimento pentecostal. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Acesse o Facilita EBD. Um beijo no teu coração. Até lá, em nome de Jesus.